Começará em breve. Ok, começou a gravação. Boa noite a todos na nossa aula de teoria musical. Que casa bonita, hein, Tibits? Arrasou aí no... Ó, que isso! Virou agora chapeuzinho vermelho. Gente, boa noite, olha. Lá no WhatsApp, eu coloquei uma folha explicando sobre música, fala também o conceito de melodia, harmonia, contraponto e ritmo. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre isso. Foi uma introdução bem o comecinho mesmo, uma introdução bem introdutória mesmo. E aí a gente disse o seguinte, que música, o que está escrito aqui, é a arte de combinar os sons simultâneos e sucessivamente com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. É a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Olha que conceito bonito, esse conceito eu não li semana passada, mas estava aqui na folha. Ou a gente leu, acho que não lemos. É a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Gente, eu acho isso tão poético, não é? A música ela tem essa capacidade, essa dimensão de entrar dentro do nosso cérebro, mas de invadir a nossa alma. E ela ser, né? Olha esse conceito de ser a arte de manifestar os diversos afetos. Por que afetos? Porque, no fundo, todo mundo está aqui hoje, né, quinta-feira à noite, estudando música, porque tem visto o benefício que tem trazido para cada um. Quando a gente estuda música, a gente desenvolve no cérebro os dois lados do cérebro. Então, dentro da linguagem, das linguagens, é a melhor de se estudar, porque ela faz um trabalho mesmo assim, cognitivo dentro da região do seu cérebro como um todo. Tanto desenvolve muito o lado direito, como desenvolve muito o lado esquerdo. E quando a gente aprende, e quando a gente está aprendendo e desenvolvendo, cresce na gente o quê? A autoestima, a gente se sente bem. E aí a gente entende todos esses afetos, né, esses benefícios que a música traz para a gente, de uma maneira realmente, assim, direta na alma, né? Então, alguém quer falar alguma coisa em relação a esse tema sobre a música? Ô, Nádia, me veio uma coisa assim, que a música é tocante, né, nos dois sentidos. A gente toca a Exatamente. música e ela toca a gente, assim, né? Ela Retorna. toca a gente, né? E aí, isso é ótimo, porque, Ana, você ter colocado essa questão do tocar a gente, né? A gente quer tocar a música, e a música toca a gente. Então, é uma coisa assim, que a gente modifica o som da forma como a gente quer moldar ele, e ele modifica a gente. Nossa, é bom É demais. bonito isso, né? A gente modifica e é modificado pelo som. Então, isso é muito importante para a gente entender, porque é por isso que faz tão bem, é por isso que a gente se sente bem, é por isso que a gente fica alegre, é por isso que a gente fica feliz. E é por isso que hoje os médicos colocam como um dos itens importantes do benefício da saúde mesmo, trabalhar o cognitivo. Uma das áreas que eles têm colocado para a gente é a música. Eu tenho uma aluna que está comigo há 6 anos, ela começou a aula com 79 anos, falou assim, ainda tem tempo para eu estudar? Falei, acho que você vai viver até 100 anos, ainda tem bastante tempo. Ela está com 84 e ela usa a música exatamente para ajudar ela com a memória, com a atenção, a melhorar o bem-estar, a vida dela, a parte de saúde mesmo. Eu vou falar agora um pouquinho da melodia que a gente já falou na semana passada, mas eu vou recapitular para a gente poder seguir.
Eu perguntei semana passada o que era melodia, e algumas pessoas falaram. Alguém gostaria de comentar o que entendeu que é melodia da semana passada? Ou que não falou semana passada, mas acha que é alguma coisa e gostaria de falar o que é melodia? O que você entende que é melodia? Tibits abriu o fone, o áudio, pode falar. Vou esperar alguém. Alguém poderia falar? Eu posso falar, Ana? Por favor, Ana. Eu acho que é um arranjo de notas. Um arranjo de notas. É. Pode ser, não deixa de ser um arranjo, né? Uma organização que a gente considera, né? Sim, ela é um arranjo de notas. Agora, como que é a forma que ela é colocada, que é o importante da gente entender. Soraya, quer falar? Não, eu vejo a melodia, assim, eu não tenho embasamento teórico, não, mas eu vejo como uma linha que vai unindo os sons, né? Sei lá o quê, Exatamente. Você fez ainda até um movimento assim, os ó. fragmentos de música, Se a né? gente Vai pensar fazendo. em desenho, a melodia é exatamente isso, é uma linha. Por que ela é uma linha e não um grosso assim? Porque ela é uma nota de cada vez. Por isso que eles falam que melodia vai ser a sucessão das notas. Tibits, pode falar alguma coisa, Tibits? Não, é isso mesmo. Eu ia só falar que é a nota única, notas únicas tocadas sucessivamente. É isso que você acabou de falar mesmo. Né? Exatamente. Numa Então, ela. Numa ordem que segue, para a gente poder já deixar um gancho, que segue uma ordem uma ordem que é disposta por um tom, por um dono como se fosse um dono da um dono uma nota que segue isso, que segue essa nota principal, sabe, como referência principal, sabe, como se fosse isso. Não estou querendo falar, eu estou tentando fazer com que fique mais simples, assim. Às vezes parece que complica, às vezes para a gente que entende, mas a melodia, ela não é assim aleatória, qualquer nota, não. Ela tem um fundamento, ela tem uma base que segue não é padrão, mas segue um som principal, né? Que às vezes a gente fica arremetido a ele de vez em quando, passa por ele, como se fosse a tonalidade, né? Eu não achei um outro nome assim mais. Mas é isso, são notas individuais tocadas sucessivamente, mas que têm uma afinidade entre elas. Ah, sim. Eu falaria Nádia. tipo caminho, né? Você quer ir lá? O Valner vai dar uma olhadinha ali, que a gente vai revezando aqui, mas ele volta depois para falar. Isso. Nádia. Fecha 8. Ah. Isso. Tá. Então, a melodia ela vai seguir o quê? Um trajeto, uma trajetória, assim, uma linha, ela é linear. Então, por isso que ela é uma de cada vez. Ô, gente, quando a gente está falando essa parte teórica da música, ela, na verdade, é a parte mais difícil mesmo. Porque a música, como é um elemento onde a gente se sente tocado por ela, onde a gente sente ela, onde a gente percebe ela, falar sobre ela é muito difícil. Pensa que falar das emoções, nem todo mundo dá conta de fazer isso com tranquilidade. Ai, hoje eu estou muito triste,
Nossa, hoje eu estou não sei o quê. E a música, ela é exatamente isso na vida da gente. Então, eu falo até para os alunos, quando estão aprendendo a afinar o violão, falo, olha, você está aprendendo a afinar o violão, mas vai ter dia que você não vai conseguir afinar o violão nem com afinador. Por quê? Porque a música, ela envolve não só essa parte do cognitivo, mas do sensorial, do perceptivo, do emocional. Então, por isso que ela é uma área muito, ela abrange muito a questão mesmo do nosso cognitivo, porque ela vai além do cognitivo, ela sai dessa parte toda da região do cérebro e vai para o coração, ela vai para a alma, ela vai para um monte de espaço, se você permitir. Então, isso é maravilhoso. E aí, falar sobre a música é difícil. Conceituar música é difícil. Então, a Alzira, se não me engano, entrou semana passada e falou assim, nossa, mas eu achei a aula muito assim, de teoria, de música mesmo, achei difícil. É difícil mesmo, tá? Por isso que na aula, lá na prática, a gente às vezes não consegue conceituar tanto a música, porque às vezes é bom a gente parar mesmo, igual a gente está fazendo aqui agora, e vamos conceituar música. E aí é um estudo mesmo, a gente está desenvolvendo uma nova habilidade dentro da música, que não só a parte da coordenação motora, mas essa parte mesmo de verbalizar o que as pessoas têm muita dificuldade de verbalizar. Se você vai para um músico já muito profissional, muito experiente, pergunta o que é música, a pessoa vai gaguejar. Ela fala um monte de coisa, e às vezes não consegue responder o que é música. Porque o conceito do que é música, ela já existiu assim, é a combinação de melodia, harmonia e ritmo. Ponto final. Pronto. Era isso. Eu pegava uma melodia, ajustava uma harmonia ali no meio, e no meio disso tudo a combinação rítmica que estava acontecendo. Pronto, tá ótimo, né? A definição fica clara. Todo mundo concorda que fica simples a gente entender música como melodia, harmonia e ritmo. Ponto final. Alguém acha que fica fácil se a gente pensar em música com esses 3 elementos? Sim. Nádia, eu acho que primeiro a gente tem que entender esse conceito, né, de cada um, do que é a harmonia, do que é a melodia, entender do que é o ritmo. Entendeu? Porque senão fica aquela coisa assim, você aprende que é isso, mas você não sabe o que é. Exatamente. Essa é uma coisa que acontece muito na música. Esse é o ponto, viu, Lúcia? Esse é o ponto, assim, a nossa feridinha dentro da educação musical. Porque, às vezes, a gente chega na faculdade de música, por exemplo, e quando a gente chega lá, a gente está cheia de brechas, cheia de falhas dentro da aprendizagem. E, às vezes, mesmo fazendo um curso de música, a gente sai de lá com uma defasagem, às vezes, até maior, porque eles passaram mais um monte de conteúdo e eu não tinha nem a base daquela informação. Então, a ideia é essa mesmo, entender o que é melodia, entender o que é harmonia e entender o que é ritmo. Melodia já está ok? Vocês entendem o que é melodia, então? Olha, inclusive, eu até estou com uma apostila aqui que define melodia, mas é uma definição que ainda não dá para ter, assim, uma definição concreta, entendeu, do que é. Leia, né? Para a gente, Lúcia, você pode ler? Leio. Aqui fala assim, melodia é uma sucessão de sons em intervalos irregulares, formando, entendeu, sentido musical. A melodia caminha entre o ritmo. Normalmente, a melodia é a parte principal da música e trata-se da parte que fica a cargo do cantor ou de um instrumento solo, como a flauta, ou de um solo de guitarra, entre outros. Sempre que ouvir um solo,
aqui tem entre parênteses, sequência das notas tocadas individualmente, você está ouvindo uma melodia. Você acha que... Vocês estão me ouvindo agora? Que eu coloquei um fone? Vocês conseguem me ouvir? Tá. Então, Sim. Ô, Lúcia, que Oi. conceito maravilhoso esse aí que você achou de melodia. Você acha que não fica claro o que está escrito? Não, depois, assim, quando você lê tudo aqui e que você vê que você ouve um solo, entendeu? De todas as notas tocadas individualmente, aí a gente entende como aquelas notas dó, ré, mi, entendeu? Eu entendo que isso, né? Ou mesmo aquelas notas, entendeu? Que a gente sempre toca, entendeu? Na música. Aí dá para você entender que a melodia é isso. Eu achei fantástica o conceito de melodia que a Lúcia leu. Vocês conseguiram acompanhar o entendimento ali do raciocínio do que é melodia? Ela falou, é uma sucessão de notas. Então, o que é sucessão? É uma nota, outra nota, outra nota, uma nota de cada vez. Então, eu faço um som, por exemplo. Larara. Eu estou fazendo uma nota de cada vez. E no que eu fiz essa música, alguém já deve ter identificado essa melodia. Que melodia que eu cantei? Ai, canta de novo, Nath. Vou cantar de novo, ó. Larará, larará. é porque tá falhando. Ih, tá falhando? Tá. Então, eu vou falar. É a Asa Branca que eu fiz. Quando olhei a terra É que falhou ardendo. bastante. E quando eu canto com a letra, vocês ouvem? Quando olhei a Dá para terra ouvir. ardendo. Tá perfeito. Qual foi? Assim. Eu Qual acho que é foi? porque você afastou do microfone, talvez. Não, é porque eu fiz devagar mesmo, eu fiz assim. Larará, Agora deu para sacar, mas ainda tá. Quando você canta, você afasta, talvez, e falha. Ah, será Não que é sei. por causa disso? Do microfone? Depois que você cantou, deu para identificar. Entendeu? E aí, Você e fez isso é o antes. mais legal, por isso que lá no seu conceito, Lúcia, ele diz que dentro dos elementos da música, a melodia ela ganha Ela é principal. como que fala? Ela fica como uma atriz principal ali da história toda. Por quê? Se eu pegar o meu violão e fizer brão, 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 só fizer os acordes e não fizer a melodia, provavelmente ninguém vai descobrir que música que é que eu estou fazendo, pela harmonia. Se eu fizer só a harmonia da música, pode ser que vocês até descubram outra música através daquela harmonia. Ou não. Tem umas pessoas que desenvolvem um ouvido harmônico e aí, pela harmonia, eles já sabem exatamente que música que é. Mas nós, pessoas normais, que transitam no ambiente terra, chão, a gente ouve a harmonia, mas a gente não consegue entender que música que é. Mas quando a gente faz a melodia, as pessoas conseguem entender. Então, ela ganha um lugar de destaque, como até principal. Eu teria muito cuidado para falar esse principal, né? Esse lugar principal. Mas a ideia principal é essa, é que a gente vai entender que música que é através da melodia. Tudo bem em relação à melodia? Pode falar, Ana. A melodia, no caso, ela teria que ser maior, esse trechinho mesmo, não? E eu imagino assim, né? Por exemplo, igual a Asa Branca, aí tem esse trechinho maior, depois tem umas variações, né? Aí no ritmo e tal. Aí a gente entra no elemento ritmo. O Tibits Deixa vai eu- falar alguma coisa. Eu vou pegar o gancho da Lúcia e essa pequena dúvida da Ana, o gancho da definição da Lúcia.
Ô, Ana, a melodia você pode entender como pequenos trechos também. Poderia falar igual a Lúcia falou sobre solo de guitarra, a gente pode falar assim, nossa, você viu a melodia daquele solo de guitarra? Como é que ficou legal? Que o cara fez um solo melódico, assim, ele levou o solo por uma melodia e tal. Ou então, você viu a melodia daquela parte da música, do B, ou então a partir dos 5 minutos da música de Asa Branca, a melodia fica de tal forma, assim, assim, assim. Tá entendendo, Ana? Então, assim, a gente pode entendi. chamar de melodia vários pedacinhos, É, né? Assim, mas pode eu ser acho uma assim, coisa. que seria um pedacinho um pouco maior, sabe? Que dá a entender, assim, o entendimento da Ó, música. Não e sei. que dá para entender qual música, eu concordo com você. Mas, na É, verdade, qualquer trechinho, se você não conhece a música, se eu fizer ah, tarã, verdade, já é uma melodia. Parã, é um é. pedaço da Asa Branca, mas ninguém vai saber que é. Parã, quando lei até. Isso são melodias também, só que são Ah, sim. picadinhas, entendeu? Quando a gente pensa assim, tem que ser um pouco maior a melodia, é para a É, gente entender a frase, é para a gente entender para onde que ela está indo. Não sei certo. se. Essa era a minha dúvida, porque aí quando fala de solo, né? Aí você já imagina assim, um trechinho maior, né? Um solo e tal. Isso. Mas você pode falar Tudo o bem, pode inicinho do ser menor solo, a também. melodia do inicinho do solo, a melodia do meio do solo, a melodia do finalzinho do solo. Pode ser assim também. Outra coisa, a gente fala assim também, né? A melodia dessa música lembra a melodia da Asa Branca, não tem uma coisa assim também? Tem. Que a A pessoa. sua memória, a sua memória melódica vai sempre te indicar. É impressionante como que a nossa memória funciona bem e a gente não sabe. A nossa memória, ela é ótima e às vezes a gente não dá muito crédito para ela. E essa melodia melódica é essa lembrança que você faz assim, nossa, mas parece que é aquela música. Você ouve uma nota na televisão, em algum anúncio e tal, e aquela nota te faz lembrar daquela nota da música X. É, Então, isso prova a gente que a nossa memória melódica ela está aqui. E às vezes parece que é chute. Eu chutei aqui, acertei a nota. Não é chute. Às vezes, num primeiro momento, pode até ser que seja. Mas para nós que estamos aqui estudando música, não é chute mais. Por quê? Porque a gente está estudando, é o cognitivo ali funcionando. Né? Eu tenho um aluno de 8 anos. Até quem não me segue lá no Instagram, depois me segue. Eu postei ele lá no Rios, fazendo um improviso nas teclas pretas. E aí eu vou fazendo e, de repente, eu mudo a condução aqui da harmonia. O ouvido dele já diz para ele que mudou, ele muda a melodia também. E aí ele vai mudando as melodias e a gente vai mudando as partes, isso tudo improvisado. Aí eu vou e faço assim, tchan, tchan, e dou um sinal de que vou acabar. E vou e termino a música num dó sustenido menor. Bram, e ele vai no dó sustenido mais grave do teclado e pom, termina a música. Eu olhei para ele, já dei uma risada, falei assim: você viu a nota que você tocou, que você escolheu para terminar a música? Ele vi, e tocou a nota de novo. Eu falei: você sabe o nome dessa nota? Aí ele olha para a nota e fala assim: não. Eu achei isso tão fantástico, por quê? Ele não sabe o nome da nota, mas ele sabe o som da nota. A nota já faz parte aqui da memória melódica dele, porque ele estuda música desde antes de 1 aninho, não comigo, mas eu acompanho ele desde 1 aninho. Ele é meu vizinho. E aí eu encontrava com a mãe dele comprou uma bateria pequenininha, ele é baterista.
Só que ele, desde pequenininho, ele ouve as músicas e já ia na bateria e tirava as músicas na bateria dele, com 1 aninho. Aí com 2, com 3, com 4. Agora ele está com 8 anos. Ele está comigo fazendo aula de bateria. Só que ontem, quarta-feira, ele machucou o joelho. E aí, para não perder a aula, ele falou assim: não, hoje eu vou fazer aula no teclado, porque meu joelho está machucado, tá bom? Tá. A aula dele é de bateria, mas hoje ele ia tocar no teclado. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos improvisar. E aí, nesse improviso que eu fiz nas teclas pretas, eu fiquei totalmente impressionada, porque eu falei com ele assim, parece que é chute, que é sorte dele escolher o dó sustenido. Não é. Não é. Ele realmente sabia, pelo som, que nota que ele queria terminar. E ele terminou na nota da tonalidade que eu estava tocando ali, fazendo o acompanhamento dele. Eu não falei o nome da nota, e ele não sabia também o nome das notas pretas. Mas isso é o quê? É aprendizagem, é o que a gente aprende, está aqui na cabecinha da gente. Eu peguei as garrafas, levei para a escola. Um menino que é muito danado, assim, ele é muito agitado, ele pegou a garrafa e pum, fez assim, tia, esse é o dó. Eu falei, esse menino, era o dó mesmo? Então, a gente vê essas coisas acontecendo com as crianças e muitas pessoas falariam assim, ele chutou e acertou, foi sorte. Mas quando a gente trabalha com educação musical, a gente entende aonde a gente está transitando. Então, esse menino que é muito agitado, eu sei que ele tem agitação para algumas coisas, mas para a música ele tem foco. Ele para, ele ouve, e ele foi o único que pegou a garrafa e fez tom, é o dó. E era o dó. Ele acertou a nota dó. Então, eu falo assim, a gente, às vezes, menospreza a nossa própria inteligência, porque a gente não acredita que a gente é capaz de aprender coisas difíceis. E música é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil e simples, por mais que ela seja muito agradável. E aprender não é agradável, teoricamente falando. O ato de aprender mostra primeiro que a gente não sabe aquilo. Então, quando a gente se coloca no lugar de eu não sei aquilo, você está dizendo o quê? Você está mostrando a sua própria incompetência sobre alguma coisa. Eu não sei aquilo, então eu vou aprender. Então, esse estágio, ou esse estado que você estava de eu não sei, mas eu vou aprender. Então, a gente passa por um processo. Eu adoro falar dos processos, porque às vezes a gente já quer o quê? O resultado. Quanto tempo eu vou tocar? Com quanto tempo eu vou fazer isso? Com quanto tempo eu vou cantar bonito? Com quanto tempo eu vou conseguir fazer aquele solo maravilhoso no violão? Com quanto tempo eu vou conseguir fazer aquele solo no acordeon, no teclado, na guitarra, na voz? Eu vou fazer aquela melodia maravilhosa. E aí a gente preocupa muito com o resultado e não com o processo. E o processo que exige da gente aprender, estudar, pesquisar, conversar, juntar com outras pessoas e desenvolver esse momento, igual a gente está fazendo agora, de aprender. Vou seguir para a harmonia, pode ser? Então, ó, eu estou aqui com um pentagrama. Na semana passada, a gente falou de duas situações. As notas que são verticais, ou seja, aqui a gente está o quê? Vendo uma bolinha em cada posição da linha do espaço aqui. Isso aqui que eu fiz é melodia ou é harmonia? Sim, tecnicamente é melodia.
Melodia, Guilherme estava sentindo sua falta aí de falar alguma coisa. Melodia, porque, olha, é uma, depois a outra, depois a outra. Elas são sucessivas, uma de cada vez. Por isso, ela está numa linha vertical. Agora, eu vou fazer outra estrutura. Linha horizontal, tá? Falei errado, né? Horizontal. Agora sim que eu vou para o vertical. Obrigada, viu, Tibits, por corrigir. Gente, quando eu trocar as bolas aí, vocês me corrigem, por favor. Porque a vida inteira eu confundi horizontal com vertical. Desculpa falar a verdade, mas é isso. Isso não é Horizontal, né? diagonal, não? Hein, Nádia? Isso não é diagonal, não? Poderia até ser diagonal, porque ela está assim, né? Nessa linha assim, poderia ser diagonal também. Mas agora, se pensar agora em blocos, como se fosse uma caixinha de uva, ó, um cacho de uva. Aqui, então, esse é vertical? Esse é vertical. Harmonia. Esse é vertical. Por que, então, que é harmonia? Uma bolinha em cima da outra. Porque só vai nessa... Não sei. Porque só vai nessas notas. Porque toca ao mesmo tempo. Exatamente, Soraya, porque elas são tocadas ao mesmo tempo. Se eu tiver no teclado, eu vou apertar as 3 teclas juntas. Prão. Se eu tiver no violão, eu vou tocar as 3 cordas juntas. Prão. Se eu tiver no acordeon, eu vou apertar as 3 teclas juntas. Tchão, e vou abrir. E tá o som daquelas 3 notas tocadas juntas. Então, quando eu pego um som, outro som e outro som, aí eu vou ter o quê? Uma combinação de 3 sons. Essa combinação a gente vai chamar de harmonia. Então, o que é harmonia? Combinação de 3 sons? Poderia ser. Eu... Fica completo, combinação de 3 sons. Fala, Guilherme. É porque eu também fiquei com essa dúvida e, obviamente, antes dessa aula eu já tinha procurado o professor YouTube e aí eu vi que parece que não tem um padrão, né? Alguns lugares falam que é combinação de, no mínimo, 3 notas e outras pessoas já falam que 2 notas, por exemplo, já pode ser uma harmonia. E que eu não sei se tem esse padrão, assim, mas é que é no mínimo 2 notas diferentes, né, sendo tocadas ao mesmo tempo. Eu acho que é isso, não sei. O que você acha, Guilherme? Você acha que aí qual desses 2 conceitos que procede? É complicado, né? Pode falar o que a sua inteligência magnífica diz. Nada, na minha ignorância, eu nem sei se... Eu acho que esse conceito, como você mesma trouxe, é mais... Como é que fala? É mais intuitivo para quem já entende mais de música, porque uma das dúvidas que eu trouxe há muito tempo atrás era uma música que tinha uma harmonia que era sequencial, assim, talvez, sabe? E repetir a sequência o tempo todo? Pois é. Eu vou pedir o Tibits para falar sobre a harmonia, porque ele fala bem bonitinho sobre essa combinação aí. Pode falar, Tibits. Primeiro, a gente tem que definir uma coisa para falar de harmonia, que é essa questão de 3 notas ou 2 é para uma formação tocada simultaneamente, para uma formação de um acorde, né? Aí, os acordes tocados sucessivamente vai fazer a harmonia, tá? Então, nós temos que um acorde pode ser feito a partir de 2 notas tocadas simultaneamente. Então, pode ser 2, 3, 4, 5, né? 10. E a harmonia
vai ser a sequência desses acordes tocadas simultaneamente. Simultaneamente, não, sucessivamente. Várias notas tocadas simultaneamente, sucessivamente. Harmonia, então, é a sucessão de acordes, enquanto melodia é a sucessão de notas. Ou não tem nada a ver? Eu Mais vou ou menos ler. isso. Porque a harmonia também depende daquele carro-chefe, que é o tom. Ah, sim. Assim como a melodia também, mas é basicamente isso mesmo. Ô, gente, se a gente sai dessas aulas teóricas entendendo esses fundamentos de melodia, harmonia e ritmo, e o que é música, teoricamente a gente já venceu uma grande etapa da nossa vida em questão da parte da linguagem musical, de entender melhor como que ela funciona e como que a gente se apropria dela mesmo, como que a gente vai utilizar ela, né? Da melhor forma. Então, por exemplo, aqui no texto que eu passei para vocês, está escrito assim: harmonia é a combinação de sons simultâneos, dados de uma só vez. É a concepção vertical da música. Isso a gente até leu semana passada. Então, é isso que o Tibits falou. E que acho que a Soraya também completou. Eu toco ali as notas juntas. E sim, Guilherme, a partir de 2 notas a gente já consegue criar uma harmonia. E aí, dependendo dessas 2 notas, a gente vai ter uma melhor definição de onde que ela está transitando. Aí vai entrar depois dentro da formação de acordes e do campo harmônico, que a gente vai entender melhor essa combinação de cada 3 notas. Tá? Eu até falo a historinha do dó. Eu falo assim, era uma vez o dó. Aí o menino vai lá e toca a nota dó. E encontrou com o mi. Aí ele vai e toca o mi. Aí toca o dó e o mi. E resolveram passear. E ele vai tocando dó, mi, dó, mi, dó, mi. E encontraram com o sol. Sol, dó, mi, sol. Que sozinho ficou. Então saiu o dó e o mi, ficou só o sol ali. O sol que encontrou com si, aí fica sol, si. Encontraram também com o ré. E aí ficam sol, si, ré. E resolveram brincar de gangorra, eles fazem sol, si, ré, si, sol, si, ré. Essa brincadeira de gangorrar nas 3 notas, a gente chama dentro da música de arpejo. Então, no violão, a gente faz muito isso. Quando a gente faz o quê? Dedilhado. A gente já está trabalhando dedilhado lá no violão. E aí, quando a gente está dedilhando o acorde, a gente fez o bloco. E está dedilhando as cordas. Isso se chama arpejo. E aí, voltando à historinha, sol, si, ré, si, sol, resolveram pular. Aí fica os 3 pulando juntos. Sol, si, ré, sol, si, ré, sol, si, ré. E o sol, que sozinho ficou. O si e o ré foram embora. E o dó e o mi resolveram aparecer, que voltaram de novo, então resolveram dormir. Aí eu fecho a brincadeira com dó, mi, sol, que é os amiguinhos do dó. Eu chamo essa história dos amigos do dó. Então, no final, quem que são os amigos mais verdadeiros e fiéis do dó, que eu falei aqui na nossa história? Quem guardou? O mi, sol. O mi e o sol. Então, toda vez que eu tiver um acorde de dó maior, as 2 notas que vão estar lá com ele é o mi e o sol. Amigos fiéis, verdadeiros, maravilhosos. Que é o que a gente está precisando. Companheiros. Então, quando eu faço um acorde de dó maior, no acordeon, que as notas que eu uso? Quem toca o acordeon? Que as notas que eu uso quando eu faço dó maior no acordeon? Depois eu quero te perguntar uma coisa, Nádia. Tá. Se não me engano, é dó e mi, ou é dó? Isso mesmo. Dó, mi, e ainda tem mais um amigo. Quem que vai ajudar ele? O sol, isso aí.
E no teclado? A Manu vai falar para a gente aí. Quais são as notas que eu uso para fazer o Dó maior no teclado? Esqueci. Quais são as notas que você usa para fazer o dó maior no teclado? Não, esqueci. Não, mas não. Eu não lembro. Lembra não, Manu? Mas você ouviu as 3 notas que eu falei que são amigas do Dó? Dá-me só. Dó, Mi, Sol. O Roger soprou aí para ser bem baixinho, todo mundo ouviu. Agora, olha, Lúcia, no violão, quando a gente faz o acorde de Dó maior, que notas que a gente está tocando ali? Eu ia te fazer uma pergunta, Pode fazer a entendeu? pergunta. Pode fazer. Trazendo, entendeu? Assim, para a prática da música que a gente está aprendendo a tocar. Por exemplo, que é o trevo. Lá a Certo. gente tem aquelas notas, né? O sol, o dó, o sol. Isso aí, entendeu? Vai encaixar aonde? Isso seria harmonia? Entendeu? Ou seria melodia? Quando você... Maravilhosa pergunta, viu, Lúcia? Você acha que é o quê? Que a gente está transitando ali, antes de eu te dar a resposta. Você acha o quê? Que a gente está transitando dentro da melodia ou da harmonia? Eu acho que dentro dos dois. Da harmonia e da melodia. O Guilherme, eu acho que não chegou... Ô, Guilherme, eu até cheguei a colocar um vídeo lá tocando a música Trevo, fazendo um dedilhado. Você chegou a ver? Sim. Você conseguiu tocar aquilo? Ah, bem não, mas consegui. Você conseguiu? Aí você viu ali que a gente vai mudando os baixos, mas o dedilhado mantém a mesma coisa? Você acha que ali a gente está fazendo melodia ou harmonia? Eu chutaria harmonia. A Lúcia acha que a gente está transitando nas 2 categorias ali, na melodia e também na harmonia. Vou passar a bola para o Tibits, que está ali com a carinha boa, achando boas as respostas, né, professor? Fala aí, Tibits, o que você acha? A Lúcia, em parte, está certa também, porque a gente pode falar da melodia dos baixos, enquanto a gente está fazendo ele junto com a harmonia também. Sabe? Exatamente. Então, a gente está transitando nas duas áreas ali. Porque quando o Tibits falou bem, a gente está transitando ali na linha dos baixos, mas a gente está fazendo as 2 notinhas junto ali. Então, a linha do baixo, ela faz uma linha melódica e a gente vai contextualizando ela ali com a harmonia, tocando ali as 2 notinhas juntas. Por isso que a gente faz tom, dom, tchan, tom, dom, tchan, tom, dom, tchan. Mas a gente vê direitinho o desenho da linha melódica do baixo. Isso mesmo, Lúcia, parabéns. E eu ainda falava mais uma coisa, eu acho que aí também ainda tem um ritmo. Ainda tem o ritmo, exatamente. Tá certo. Queria levantar a mão. Porque aí a música fica completa, né? É por isso que eu comecei lá no inicinho falando o quê? Que se a gente falar que música, então, vai ser a combinação de melodia, harmonia e ritmo, para mim está perfeito. Mais ou menos, mais ou menos. Porque aí entra aqueles outros conceitos que eu até comecei a falar semana passada. Ruído. Outro conceito que não tinha dentro do conceito do que é música. Boa noite, Paulinha. Paulinha chegou aí. Boa noite, seja bem-vinda à nossa aula de teoria. Então, seguindo, a gente está falando aqui, Paulinha, de melodia, harmonia e ritmo, que é um conceito que muitas pessoas dizem que música é essa combinação de melodia, harmonia e ritmo. Então, a gente já falou que é melodia, a gente está, nesse momento, entendendo melhor o que é a harmonia, e aí a Lúcia já entrou com esse aperitivo que é o ritmo, né? Porque se eu fizer a asa branca, por exemplo, sem o ritmo, dó, ré, mi,
mi, sol, sol, mi, fá, fá. Provavelmente ninguém vai entender e vai identificar essa música como Asa Branca. Agora, se eu fizesse com palma, que é o ritmo da Asa Branca, não sei se o som da palma sai para vocês. Saiu? Não. O som da palma, né? Ele tira o som de ruído, então o som de palma não aparece, né? Mas se eu fizer pá, 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 que é o ritmo da Asa Branca, as pessoas podem identificar melhor do que uma melodia que eu cantei sem ritmo. Então, uma coisa vai precisar da outra. Então, eu vou mostrar e vou fazer você entender o que é melodia, mas se eu conceituar o ritmo que ela precisa ter. Porque se eu não colocar o ritmo dela, provavelmente as pessoas não vão entender que a música é a Asa Branca. No caso da Asa Branca, né? Se fosse outra música, talvez também não entenderiam. E aí a gente vai entrar nesse conceito do que é ritmo. Alguém gostaria de dizer o que é ritmo, então? Eu tenho a definição aqui também. Marcação com pulsação, com o tempo da música, não sei. Fala de novo, Soraya, por favor. Não, o ritmo eu penso que tem a ver com pulsação, a pulsação da música, né? O tempo dela, a marcação, pam, 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 pam. Você é pam, 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 pam. Ó, gente, anota o que a Soraya disse aí. Pulsação, marcação, tem a ver com o elemento ritmo, mas isso não é ritmo. Não é ritmo. Não, ela vai ser a base do ritmo, porque o ritmo vai transitar em cima de uma pulsação, de uma marcação. Então, a base do ritmo vai ser essa que você falou, a pulsação, né, que é a mesma coisa da marcação aí. Mas o ritmo mesmo vai ser outra coisa. Alguém mais? Lúcia, podia ler aí esse conceito que você encontrou. Olha só, ritmo, ordem e proporção em que estão dispostos sons que constituem a melodia e a harmonia. Ou seja, é uma sequência de sons em intervalos regulares. Não podemos confundir ritmo com estilo. Estilo é uma variação temática do ritmo. Agora vai até confundir mais, né? O que determina o estilo é a harmonia, e não tanto o ritmo. Eu acho que não precisa ir tão longe, né? Nem falar em estilo, deixa a gente entender primeiro as outras coisas, né? Eu vou até te dar coraçãozinho, ó, coraçãozinho. Ganhou coraçãozinho, Lúcia. Eu achei perfeita também essa. Depois você podia passar isso aí para a gente lá no grupo, hein, Lúcia? Uhum. Tá? Você passa para a gente lá esse conceito aí, que eu acho que fica muito bom da gente ter essa referência também, tá? Porque você leu aqui e depois eu acho importante. Ô, gente, vocês entenderam ali no final? Que aí ele ainda fala um elemento novo, surpresa, que eu nem tinha colocado no meio do texto, que aí a Lúcia ainda falou não precisava ir tão longe, que seria o quê? Entrar dentro do estilo musical, que já é diferente de ritmo musical. E aí, às vezes, a gente, quando vai falar uma coisa, às vezes a gente fala estilo querendo falar de ritmo, ou fala de ritmo querendo falar de estilo, e aí, às vezes, você pergunta um ritmo, a pessoa mostra um estilo musical, porque às vezes tem até elementos parecidos, mas é uma coisa que confunde a gente mesmo, de estilo e de ritmo. Mas aqui, ó, quando eu leio naquele papel que eu passei para vocês, ele fala mais sucintamente assim, é a combinação dos valores tempo. Então, se a gente fosse resumir ritmo, ele vai ser o quê?
Ele vai ter um tempo regular, que eu acho que é importante a gente ressaltar, que a Lúcia colocou ali. Ele vai estar dentro de um pulso que a Soraya colocou. Regular. Por que ele é regular? Porque a gente não vai transitar dentro do pulso irregular. E aí, daqui a pouco, eu falo de pulso. Eu acho que não vai dar tempo da gente entrar hoje, nesse momento, na parte do ritmo e de pulso e tudo. Mas pode falar, Enzo. O ritmo seria tipo a sucessão de tempos fortes e fracos. Maravilhoso. Melhor resposta que a gente poderia ter, viu, Enzo? Fala de novo. A sucessão de tempos fortes e fracos. Fica bom, viu, gente? A gente pensar em tempos fortes e fracos, mas olha, Enzo, a gente não pode resumir o ritmo aos tempos fortes e fracos, porque os tempos fortes e fracos, eles ainda vão estar dentro do processo da base do ritmo, que vai ser o quê? O pulso. Depois que eu entro o pulso, eu defino tempos através dos tempos fortes e fracos, que é isso que o Enzo está falando. Depois que eu entro o tempo forte e fraco, aí eu coloco as células rítmicas e divido elas dentro desses espaços. E aí, sim, eu crio os ritmos. E vai ser já o tema para a nossa próxima aula. Nós vamos falar de ritmos, de compasso, e mostrar as figuras e os valores de cada uma. Porque na aula passada, eu falei um pouquinho das notas, né? Hoje também a gente já falou de melodia e de harmonia. Para terminar a nossa aula, que eu acho que vai cair já a nossa aula. Porque aqui funciona assim, é 1 hora de aula, só que eu fiz um negócio aqui no meu computador, e eu não tenho certeza se em 1 hora ele vai cair ou se ele vai continuar. Então, eu vou tentar fechar a nossa aula com esse encerramento. Dizendo o quê? Que o pentagrama, que vai ser aonde a gente escreve as notas, que aí a gente fez o quê? A gente definiu a melodia como notas sucessivas, uma de cada vez. Definimos a harmonia como a simultaneidade dessas notas tocadas juntas. Podem ser 2 notas, 3, 4, em diante. A gente pode fazer a combinação do tanto de nota que a gente quiser fazer, tá? E aí a gente falou de melodia e de harmonia. E aí a gente entrou no conceito do ritmo. Só que aí eu acho que para entender melhor esse conceito do ritmo, eu queria passar por esse processo. Falar do pulso, a gente entrar nos tempos fortes e fracos que o Enzo colocou, que a Soraya colocou do pulso antes, e aí sim a gente seguir para a parte dos ritmos, e aí sim a gente entrar na parte dos estilos musicais. Entendem como que é um caminho gradativo? Eu estou no pulso, que é o base de tudo, do pulso. Eu conto o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Desses tempos, qual que vai ser o tempo forte? Qual que vai ser o fraco? Desses tempos que foram definidos entre forte e fraco, as células rítmicas e os valores de cada figura de nota musical. Quando eu falo figura, gente, da nota musical, eu estou fazendo isso aqui, estou falando disso aqui. Pode ser uma dessa, ou pode ser uma dessa. Tá vendo? Essa aqui é colorida, essa já não é. Ou poderia falar dessa nota. Ó, essa aqui é só uma bolinha aberta e uma formiga. Formiga passando. Cadê a formiga? Está passeando aqui em cima da folha, ó. Tá, então cada desenhozinho desse tem um valor que representa ele. Ele representa o valor de tempo, que a gente vai entender na próxima aula. E aí, sim, quem puder, pega aquelas folhas que eu coloquei no WhatsApp, dá uma lida, observa, faz uma pesquisa, às vezes, no Google, para ver se consegue entender melhor. Anota as dúvidas, porque aí já chega na aula com as dúvidas e a gente já vai destrinchando elas.
Quanto mais vocês perguntarem, sinal de que vocês estão aprendendo, tá? Por isso que é legal tá aqui online, né, todo mundo junto, porque a gente vai desmembrando e vai entendendo melhor esses elementos que constituem a música. Vocês acham que está claro o que a gente falou hoje? Vocês querem fazer alguma consideração? Está aberto aí para quem quiser falar. Ninguém quer falar nada? Todo mundo pensativo. Guilherme está pensando ali, o que eu vou falar? Cadê a Cris, Guilherme? Tá sumida mesmo. Xinga ela lá. Vou mandar uma mensagem para ela falando: Cris, quero te ver. Cris, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Gente, acho que ficou claro, então. Ninguém quer fazer nenhuma consideração? Sim, Lúcia, quer falar alguma coisa? Está todo mundo preparado para a prova final. Ixi, nota 10, hein? É muito complicado isso, né? Entender isso, assim, acho que isso aí vai depender muito do tempo, né? E da prática, porque é muita informação. É muita informação. Agora, uma coisa que vai precisar para vocês acomodarem essas informações é desenvolver o ato do pensar. Acabou que nós vamos desligar a aula, cada um já vai acionando aí o botãozinho da relação do que foi falado aqui com aquilo que vocês realmente entenderam. Então, aquilo realmente eu entendi. Não, aquilo realmente eu não entendi. E a ideia é, eu não entendi, traz de volta para a aula para a gente poder entender. O importante é que vocês entendam. Pode falar, Guilherme. Uma dúvida que acabou de me ocorrer, assim. Você está numa música e uma definição que me ajudou um pouco, pelo menos inicialmente, a entender o que era harmonia, é que além, né, de ser notas tocadas ao mesmo tempo, que ela ajudava a preencher a música. Nesse caso, vamos supor, instrumentos diferentes tocando a mesma nota seria uma harmonia? Entendeu meu ponto? Se você tiver numa música, assim, você tem uma melodia, são notas sucessivas, mas se você tiver 3 instrumentos diferentes tocando a mesma nota, você vai ter uma melodia sendo tocada por 3 instrumentos diferentes, ou você tem uma harmonia preenchendo aquela música, ou não tem uma regra? Nada, está no mudo. Guilherme, você está transitando a coisa mais linda que eu acho que é nesse momento de poder ensinar e de ver vocês aprendendo. Eu entendo do que você falou, que no final a gente vai transitar dentro do contraponto. Lá no texto eu coloquei também o que é contraponto. É o conjunto de melodias. Eu não entendi se cada instrumento está tocando uma melodia ou se eles estão, cada um, fazendo uma nota, preenchendo essa função da harmonia. Você me explica? Seria, bom, no exemplo que eu pensei, seriam 2 instrumentos diferentes tocando a mesma nota, o que eu acho que seria como se fosse uma harmonia. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma música que tem 2 guitarras e um baixo, aquele basicão lá, de muita banda, né? Você tem uma guitarra e um baixo tocando a mesma nota, por exemplo, sabe? Então, Tibits, é harmonia ou não é? Vou deixar o Tibits responder. Eu vou dar um outro exemplo para o Guilherme, que vai servir para qualquer outra dúvida, eu acho. Um coral, por exemplo, que tem baixo, tenor, contralto e soprano. Cada voz tem uma melodia diferente, que na hora que eles cantam juntos, eles fazem uma harmonia. Tá? Aí, as 4 vozes cantando, elas vão passear, né? A melodia individual de cada uma cantada junta
as notas diferentes vão formar uma harmonia. Aí, de repente, numa determinada parte da música, as notas ficam uníssonas. Vai fazer parte da harmonia também, entendeu? Só que aí, se você falar individualmente de cada voz, é uma melodia. Tipo assim, na melodia do baixo, no compasso 32 da cantata lá, o baixo, o tenor, o contralto e o soprano fazem uníssono, fazem uma nota só. Eles vêm abrindo as vozes, formando uma harmonia, e depois fazem um uníssono, que não deixa de ser harmonia também, entendeu? Eles só coincidiram as notas. O exemplo de coral eu acho que define legal, porque a questão do baixo, guitarra e tal, para tocar em uma nota só, eles teriam que estar fazendo quase que o mesmo que um coral faz. Sim. Ou uma orquestra. De repente, todo mundo da orquestra, junto com o coral, faz uma nota só. É parte da harmonia. Deu para... Sim, Então, eu acho que isso sim. responde. Então, sim, vai fazer parte da harmonia. Sua pergunta, a resposta é sim. Sim. A guitarra e o baixo, eles vão estar ali exercendo uma função dentro da música da harmonia. E aí, isso é interessante. Olha, gente, não acabou o programa que não falou assim, já vai encerrar, porque eles costumam mandar um recadinho falando assim, já vai encerrar. Não encerrou. Então, se vocês puderem ainda segurar mais 10 minutinhos para a gente fechar isso aqui, que é até a dúvida mesmo que foi lançada, né? Eu acho que é bom a gente esclarecer essa dúvida e as dúvidas que aparecerem, exatamente para a gente poder fechar essa aula e seguir para a aula seguinte já mais confiantes e mais com um entendimento mais claro do que a gente está, do caminho que a gente está seguindo. Então, olha só, pegando essa dúvida do Guilherme, eu queria levantar uma questão. Eu vou perguntar para vocês, então, quais instrumentos que são melódicos ou harmônicos, e vocês vão me responder, tá bom? O piano é um instrumento melódico ou é um instrumento harmônico? Quem quiser pode responder. Ixi! Eu acho que seria melódico. O Enzo acha que o piano é um instrumento melódico. Quem concorda ou quem discorda? Harmônico. A Ana acha que é um instrumento harmônico. Quem concorda, quem discorda? Não, os dois. Os dois, eu também chutaria os dois. O piano ele vai ser um instrumento tanto melódico, que a gente pode realizar ali a melodia, né, através das teclas, quanto também a harmonia. Então, eu posso utilizar o piano nessas duas funções, tanto a parte melódica quanto a harmônica, as duas juntas, tarará, que eu estou fazendo os acordes com a mão esquerda e na melodia com a mão direita. Então, sim, ele é um instrumento melódico e harmônico. O violão é um instrumento melódico ou harmônico? Os dois também. A Ana disse que é os dois também. Quem concorda, quem discorda? Eu acho que seria os dois, né? O Enzo também acha que vai ter essas duas funções também. Guilherme concorda, Lúcia? Eu concordo. Eu acho... Gente, antes que eu esqueça, a Paulinha já colocou lá no chat a lista de presença. Então, se puderem ir lá e preencher para a gente, eu acho que mesmo depois que acaba copia o link, mesmo depois que a aula termina, consegue preencher a lista. Eu já porque aí a gente já preencheu. Quem já viu lá, já preencheu, tá ótimo. Porque para a gente vai ser bom depois, para a gente ter essa... de ter esse... como que fala isso? Documento mesmo, né? Dizendo quem estava aqui hoje, quem não estava. É importante para a gente, porque tudo isso serve como
documento mesmo do nosso trabalho, do nosso projeto, do que a gente tem desenvolvido com vocês, porque lá no curso, no projeto, a gente colocou um plano de curso. E esse plano de curso é exatamente isso que a gente está falando aqui. Entendendo realmente o conceito musical. Não seria a ideia só fazer uma oficina de música com uma forma livre, espontânea. Não, a ideia é fazer uma formação mesmo musical. E é isso que a gente está tentando fazer aqui nessa aula. Conceitualizar aquilo que a gente já tem aprendido na prática. Técio, pode falar. A lista não chegou no Zap, não. Não, não é no Zap, não. É que no chat do próprio aplicativo aqui do... Como que chama esse aplicativo? Tem que clicar nos Meet. 3 pontinhos à direita. Aqui nos Aí 3 aparece pontinhos. mensagens na chave. Eu não vou colocar lá no grupo do WhatsApp, não, porque várias pessoas que estão lá no grupo não estão aqui. Então, a lista está seguindo aqui dentro do Meet. Vê se você acha, Técio. Eu cliquei nos conseguia 3 lá também, não. pontinhos, não aparece, não. A lista, não. Ela apareceu na minha tela aqui e sumiu. Clica nos pontinhos embaixo à direita. Eu cliquei, não aparece, não. Aí não tem opção lá, mensagens na chamada? Ah, mensagens, achei. Mensagens, tem, isso. tem, Mensagens tem. da E chamada. aparece. Eu consegui abrir, ó. Já estou ok. até colocando meu nome lá. Entendi. Entendeu? Obrigada, Aí deu vai certo. ficar. Aí ele vai, você manda aí enviar, porque Não, deu aí certo. a gente deu certo, todo mundo Deu. conseguiu fazer Eu estou assinar perdido ali. ainda. Assinei. O Técio não conseguiu achar ainda. Você está no telefone ou no computador, Técio? No computador. No Ah, computador, Eu estou nos É 3 exato. pontinhos, mais opção aqui embaixo ou na... Vai estar do lado Pode dar uma roubada aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ó. pode falar. do É lado. negócio de mensagens. É aqui, ó. Quer ver? Parece. O Guilherme está mostrando aqui, ó, ele está compartilhando a tela dele. Nossa, que Aí vai fantástico. vir nesse quadradinho aqui, ó. Você clica aqui. Apareceu aqui. Aí clica nesse link. Na hora que clicar no link, vai aparecer uma outra tela aqui, porque eu já preenchi. Aí você preenche aqui. Vê se dá aí. Achei aqui. Ah, que bom. Ótimo. Ô, gente, então o violão também é um instrumento melódico e um instrumento harmônico. A flauta doce. Nádia, todo instrumento ele não vai ser harmônico e melódico? Não. Não? Não, a flauta doce mesmo, como que eu vou fazer uma harmonia? 2 notas ao mesmo tempo. Ah, entendi. É sopro, né? É sopro. Então, esses instrumentos de sopro, normalmente, eles são instrumentos melódicos. Mas a gaita, por exemplo, ela já ocupa uma função de harmonia. Ela é de sopro. Certo? Mas ela tem os dedos, Escaleta pra se também. tocar, né? A escaleta também. A escaleta ela é um instrumento de sopro, mas ela assume também uma função de harmonia. Ontem, na minha aula de flauta, com o senhor que eu trabalho com ele falou o seguinte: e como que eu vou usar a flauta como instrumento harmônico? Ah, e pergunta que não quer calar. É impossível ou é possível eu usar a flauta como um instrumento harmônico? Mas se ela fizer parte de uma harmonia, mais ou menos assim, acho eu, né? Mais ou menos no exemplo que o T-Beats deu. Várias flautas, talvez? Pensei nisso também. Sim, mas no caso ele quer fazer ele sozinho, a flauta dele, utilizando ela como um recurso da harmonia e não da melodia. É possível? Aí Eu eu já não sei, acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Você não tem um sopro e não tem uns negocinhos, uns buraquinhos lá em cima para você bater o dedo?
Isso aí não vai pode ficar fazer a harmonia? Mas a saída do Esse som é uma só. movimento? A saída do Hã? som é uma só. Mas Não a tem saída- como fazer Pois é. duas notas, não. Tirando o Hermédio Pascoal, que no sopro dele ele já tira 3 sons ao mesmo tempo, o sopro dele já é harmônico, né? Ele faz um som, nesse um som ele consegue reproduzir 3 sons ao mesmo tempo. Tem gente que faz isso. Aquele pessoal que canta aqueles dom, 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 aqueles caras gravão do outro país. Mongólia. Isso. Eles fazem também o som. Mas eles conseguem colocar até 3 harmônicos 3 harmônicos no som deles, na voz. reproduzido na voz. Então, assim, vou já resumir o da flauta, porque a gente vai precisar encerrar, né? Não vou render muito mais, não. Se a gente pegar a fala do Tibbits mesmo, quando ele falou do baixo, da linha melódica do baixo, o baixo, ele é um instrumento melódico ou ele é harmônico? O baixo, acho que é baixo em si, harmônico. Eu acho que, assim, depende. Eu acho que o instrumento baixo, o contrabaixo, assim, ele poderia ser as duas coisas. Mas ele costuma fazer harmonia mais usual. Vou deixar o Tibbits responder, porque ele tem lá na banda dele o baixista que, se faltar, vai dar problema. Mas Fala aí, Tibbits. o baixista, o baixo, ele é um instrumento harmônico também. Porque ele consegue dar 2 notas simultâneas. Então, ele pode fazer uma harmonia, tranquilamente. O baixo. Mas o que... Olha só, o Tibbits falou lá atrás da linha melódica do baixo, certo? Que até a pergunta que a Lúcia falou em relação da música Trevo. O baixo, ele, normalmente, a gente toca uma nota de cada vez. Então, se a gente considerar dentro do nosso conceito que a gente fez hoje, ele é um instrumento melódico. Mas a atuação dele dentro da música não é melódica. O efeito dele ali na banda é harmônico. Ele mantém a melodia pegando a cabeça da nota mais grave da harmonia. Então, ele mantém a base da harmonia, fazendo o quê? A melodia. A linha dele é melódica, ele não vai ficar tom, 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 fazendo um monte de acorde. Por mais que ele possa utilizar, porque ele tem 4 cordas ali para ele utilizar, ele pode fazer. Né? Depois eu vou até colocar lá no grupo um arranjo que um baixista maravilhoso que a gente conhece, Caio Valente, ele fez um arranjo, ele tocando sozinho, e aí ele abre vários quadradinhos, onde ele faz num quadradinho ele mantém mais a base rítmica, tudo usando baixo. Na outra ele faz a melodia, na outra ele faz o baixo mesmo, a linha do baixo. E aí fica lindo, maravilhoso o arranjo dele. Ainda faz um improviso lá na frente. Vou colocar lá no grupo. Você já viu, Tibbits, esse vídeo dele? Não vi. Acho que está lá no Instagram dele, se não me engano. Eu vou achar onde que está e vou colocar lá no grupo para a gente contextualizar o que a gente está falando. Ou seja, o baixo é um instrumento melódico, porém a atuação dele na banda é harmônica. Então, na flauta lá do meu aluno, o que eu fiz? Ele fazendo a nota mais grave da harmonia. E aí, sim, ele usou a flauta dele tocando a música, mas não a melodia. Ele usou... Eu pensei nessa linha melódica do baixo. Então, se o acorde é de dó, qual a nota que ele vai tocar? O dó. O dó. Se o acorde é de sol, qual é a nota que ele vai tocar? Sol. E assim por diante. Se o acorde é de Fá, qual que é a nota mais grave? Fá. E assim é simples desse jeito. Então, a harmonia ela vai transitar junto com a melodia. E aí, sim, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, e vocês vão anotando as dúvidas. Deixa eu colocar uma pulga atrás da orelha. O Tibbits vai colocar uma pulga atrás da orelha para a gente terminar com esse ar de suspense. Que é o seguinte, a flauta sozinha,
é um instrumento melódico, porém, se o artista tocar arpejando as notas dentro, fizer um arpejo de notas, de acordes, ela vai apresentar a harmonia de uma música, tocando sozinha. Ela pode arpejar passeando por vários acordes e vai mostrar direitinho a harmonia da música. A voz também pode fazer isso? Pode. Bob McFerrin faz isso maravilhosamente. Mas é só uma pulguinha, por quê? Porque é uma coisa que a gente pode pensar depois e apresentar. Assim, eu posso até depois mostrar. Tem uma música, inclusive, mas depois eu mostro, que dá para fazer. A flauta vai apresentar uma harmonia inteira, assim, ó, só passeando pelo arpejo das notas, formando os acordes, assim. Tá? Pode falar, Nádia. Eu lembrei de uma música que usa a flauta como linha da harmonia, sabe qual? Style to Heaven, do Led Zeppelin. Ela chega a fazer a melodia do início. Ela entra ali, mas depois ela segue na música, em alguns trechos, fazendo a parte da harmonia. E isso é lindo. Não sei quem já viu essa música do Led Zeppelin, mas depois, às vezes, a gente podia colocar lá no grupo também. Quem lembrar, pode colocar lá no grupo, se eu esquecer, tá? Então, eu vou colocar o clipe do Caio, que é um baixista, que usa o instrumento dele nessas várias funções, tanto de melodia, quanto de ritmo, quanto da harmonia, e faz um arranjo maravilhoso, uma música brasileira, que agora eu esqueci qual que é a música, e também essa do LED, e o Tibits falou essa outra coisa aí. O que é que você poderia mostrar lá? É o Bob McFerrin, junto com o Yo-Yo Ma, que é o violoncelista. O Bob McFerrin ele faz a harmonia com a voz da Ave Maria. E o Bob McFerrin faz com o violoncelo a melodia. Eu vou achar esse link e vou colocar também no grupo. Então, ótimo. Ô, gente, aí, olha, já vai dar 9 horas. Agradeço muito a participação de todo mundo. Eu acho que está uma delícia mesmo as nossas aulas. Assim, estou muito feliz de estar acontecendo. Sinceramente, aos poucos eu estou aprendendo melhor como fazer essas aulas online. O meu computador não é um computador tão potente, assim, tão atual. É uma ferramenta que eu poderia depois melhorar, mas isso já são pontos de melhorias. Mas funcionou, né? Todo mundo me ouviu, todo mundo falou. Então, caminhamos. Eu acho que eu consegui gravar essa aula. Vou terminar, aliás, já vou fechar e vou fechar a gravação aqui, parar a gravação. E aí, consegui